Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Virou Moda aqui na RDC TV. Eu sou João Augusto Machado e o Virou Moda está no ar. Bom, e dando sequência a essa semana temática, onde estamos aproveitando as férias de julho para falar bastante sobre viagens, hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Roberta Ortega. Ela é personal trainer e professora nas melhores academias aqui de Porto Alegre. Ela vai falar um pouquinho para a gente, Roberta, como é que é esse negócio, né? As pessoas às vezes saem de férias e dizem que não vão fazer atividade, ou o quão importante é manter a atividade física durante as férias? Boa tarde, João. Obrigada pelo convite. Então, quando os nossos alunos, eles nos falam, a gente vai sair de férias. Então, o que se deve fazer, como é que se procede toda essa sequência? Bom, eu dou sempre duas opções, né? Ou realmente a pessoa vai para relaxar, ou realmente, eu quero manter pelo menos algum condicionamento. Então, dependendo de alguns lugares, né, de hotéis, resorts ou até em navios, eles podem te oferecer uma sala de fitness, né, onde pelo menos de manter uma caminhada na esteira, fazer um transporte, fazer alguns exercícios de musculação. Quem tem a possibilidade de ter um personal ou até mesmo um instrutor da academia, ele pode te passar de repente um treino bem simples, básico, rápido, eficiente, para a pessoa também aproveitar as férias e ter pelo menos um momento de lazer para que mantenha um condicionamento físico. Mas se a pessoa assim, quero fazer né, a pessoa não está numa academia, a pessoa realmente está por fazer uma atividade. Então ela tenta pelo menos fazer algumas coisas simples, pelo menos para manter algum padrão de movimento, né? Tipo, se a pessoa está no quarto de hotel ou um hotel que não tem academia, ela não tem a desculpa de dizer, eu não tenho como me exercitar. Exatamente. Se você tem o teu corpo para exercitar, então esse é o teu melhor instrumento. Então a pessoa não tem um hotel simples, que tá querendo mesmo fazer o turismo pela cidade, andar pela cidade, e assim, preciso fazer pelo menos alguma coisinha. Então, nada mais, assim, mais fácil que fazer alguns exercícios de movimentos, né, do corpo. Então, fazer algum agachamento, de fazer algum polichinelo para aumentar um pouquinho a frequência cardíaca. Se quiser colocar uma corda dentro da mala, que também é um exercício, né, para melhorar um pouquinho a capacidade pulmonar, de repente de queimar um pouquinho as calorias. Claro. Até porque nas viagens a gente acaba comendo um pouquinho mais, bebendo um pouquinho mais, a gente relaxa, né? Relaxa um pouco, mas de repente quer manter o foco, leva uma corda, porque é um espaço muito pequeno, pode botar em qualquer lugar da mala, né? E fazer prancha, agachamento, isometria, ou no chão. Enfim, tu tem várias possibilidades, né, de exercícios com o corpo. Obviamente, sempre é interessante ter uma orientação de um professor antes de você entrar nas férias, né? Sim, e tem também, que a gente estava conversando, as pessoas que até precisam, às vezes, de uma pausa, né? Quem treina muito, assim, dá um tempinho ou exercitar um pouquinho menos, até porque o corpo precisa também disso, né? Exatamente. Como a gente vê em alguns atletas, né? Como você vê no futebol, tem a pausa, é necessário, e o corpo realmente ele precisa um pouco de uma pausa, de um descanso, de ter realmente esse momento de relaxamento, para depois seguir num outro momento, quando voltar das férias. Então, é necessário, né, e ao meu ver, como professora, é interessante o aluno realmente descansar, para depois, quando voltar das férias, receber novos estímulos, onde realmente a pessoa vai se condicionar mais rápido. Então, a pessoa não cai na estaca zero. Porque muita gente acredita, acha assim, vou passar 15, 20 dias, vou voltar a zero, vou ficar pior do que eu estava antes. Não, pelo contrário. Quando a pessoa, quando recomeçar a sua atividade física, ela não vai ser tão sofrido quando começou lá pela primeira vez. Então, digamos, vou falar bem a grosso modo, o corpo ele tem uma memória
Então, ele vai ser estimulado muito mais rápido de quando uma pessoa nunca fez uma atividade física. Então, é necessário, e sempre falo, é bom a pessoa descansar, né? Vai fazer outras coisas, vai conhecer outras coisas que no seu dia a dia você não consegue. Então, por exemplo, a pessoa sempre está lá na academia, fazendo só ou musculação ou fazendo alguma atividade de academia. E aí dentro do resort ou dentro da sua atividade dentro das tuas férias, possibilite outras coisas, né? Por exemplo, andar de bicicleta ou fazer canoagem. Andar de bicicleta até, a gente às vezes aqui não está tão acostumado em Porto Alegre, né? Porque a gente tem até o estudo de que nós deveríamos estar com 500 e poucos quilômetros de ciclovias em Porto Alegre e infelizmente a gente tem apenas 48 quilômetros, o que não dá nem 10% do que foi planejado nos últimos anos. Mas pelo mundo, a febre do aluguel de bicicletas está muito grande, então realmente é uma boa forma de fazer exercício e conhecer, né? Sim, você saber assim as outras possibilidades, como andar de bicicleta, andar de patinete. Muitas vezes, assim, dependendo do lugar, oferecem o canoagem, né, ou os kite. náuticos. Exatamente. Então, a pessoa achar um outro tipo de hobby que muitas vezes ela não consegue achar no seu dia a dia. Então, essas possibilidades de viagens, com certeza, vai mostrar a ele outras possibilidades que muitas vezes fica muito fechado dentro de uma academia. Então, é interessante você buscar outras coisas, né? Outras possibilidades. E sair um pouco dessa rotina. Sim, não tem desculpa para quem está viajando e diz, não tenho tempo. Um simples, às vezes, 5, 10, 15 minutos que faça de manhã antes de sair para um passeio já é uma boa atividade física. Exatamente. Né? E dependendo da pessoa, se ela vai para um roteiro onde vai sair fora do país ou realmente vai sair da sua zona, né, de conforto, a caminhada é o básico que todo viajante faz. Sim. E isso aí é uma coisa assim que os meus alunos relatam muito. Nossa, eu caminhei muito. Não consegui engordar muito, até porque você está num outro lugar, a alimentação é diferente, aí muitas vezes a pessoa não come tanto, ou até come, mas também tem a possibilidade de caminhar muito, de conhecer. Então, um jeito rápido, um jeito fácil de você queimar suas calorias, por que não? De manhã cedo, correr. Né, se a pessoa gosta de correr, pega os tênis e vai correr e vai conhecer a cidade. Então, você conhece a cidade, né, de uma outra visão. Não só de você conhecer os pontos turísticos, mas de você conhecer o dia a dia, como que é o trânsito, como que a cidade respira por ela mesma. Então, a possibilidade de se levar uns tênis e caminhar ou correr, isso aí vai facilitar muito depois quando voltar. Né? Então, quando chega para nós, aí a pessoa também não está tão ruim. Eu sou suspeito, né? Quem me conhece sabe, quando eu faço as minhas malas, a primeira coisa que eu coloco na mala são meus tênis e um short, uma camiseta para corrida, porque realmente, como a Roberta falou, tu poderes dar uma corrida num lugar diferente, às vezes sem rumo, tu andando pela cidade, procurando lugares novos, é muito bacana, porque é diferente. Às vezes tu correndo uma esteira, às vezes assim, acaba sendo um pouquinho monótono, né? Mas tu correndo uma cidade diferente, tu acaba vendo a visão do morador local, realmente é uma coisa muito, muito importante. E Roberta, também queria falar contigo um pouquinho, tem muita gente que faz viagens longas, né? E durante o voo, o quão importante também é as pessoas se exercitarem dentro do avião? Olha, isso aí é uma coisa essencial, onde eu falo com alguns alunos, geralmente da terceira idade, mas a gente também não pode condicionar a pessoa da terceira idade. Qualquer pessoa que está dentro de um voo de mais de 4 horas, ela precisa se movimentar pelo fato de aumentar a possibilidade de, né, ter uma trombose. Então, claro, a pessoa se tem já um fator de risco, então isso pode aumentar mais. Então, pelo menos, se a pessoa vai fazer um voo de, no mínimo, 4 horas, de 3, 4 horas para cima, a pessoa ela tem que caminhar pelo avião. É uma coisa assim, é primordial. Caminha pelo avião, tenta fazer movimentos, né, do pé,
né, de ficar pelo menos, não quero caminhar, não quero atrapalhar a passagem. Né? Então, a pessoa pode simplesmente levantar do seu banco e fazer o movimento do pé de subir e descer na ponta dos pés, para melhorar um pouco a circulação, né, sanguínea, porque a gente fica muito tempo numa mesma posição e os aviões não, né, a classe econômica realmente é uma uma lata de sardinha, é apertado, então você fica sentado por muito tempo, na mesma posição. Muitas vezes a pessoa tem um sobrepeso, ou ela é alta demais. Então, aquela posição sentada já te dá um desconforto. Retorno venoso já fica dificultoso. Então, é necessário realmente de andar pelo avião, e a gente vê nesses voos internacionais muitas pessoas andando realmente para melhorar a circulação sanguínea das pernas, pelo fato da trombose, para não ocorrer algum acidente vascular ou até mesmo uma embolia pulmonar. Né? Então, não custa nada levantar, beber muito líquido durante o voo. Isso também é necessário. O líquido, eu estou falando de água e suco. Porque às vezes as pessoas pensam, estou viajando aqui, vou aproveitar tomar um vinhozinho, um uísque, uma cerveja, mas dentro do avião realmente tem que bem tomar, mais complicado. É mais complicado pela questão da pressurização. Então, quer beber, pode beber, né? O seu uísque, seu vinho, mas tenta ingerir bastante água, né? Para ter essa circulação sanguínea e para você conseguir se manter bem. Né? E uma coisa muito importante que eu estava vendo hoje na hora do almoço, a importância das férias, né? As pessoas vão curtir suas férias, mas principalmente de estimular os seus filhos a curtirem as férias. A gente está falando muito de nós, da nossa idade, de tentar caminhar, de fazer uma atividade física. Resgatem os seus filhos, que é importante para a pessoa, para não deixar a criança ou o adolescente só no celular. Então, acaba que as férias é aproveitada, vou descansar. Não, é aproveitar de conhecer, de se exercitarem, de caminharem, de buscar a integração de toda a família. É importante isso, de a gente diminuir, de mostrar para o seu filho, de controlar o peso, porque o índice de obesidade entre crianças e adolescentes estão a cada vez maiores. Então, a gente tem que pegar esse momento de férias e estimular os seus filhos. Vamos brincar junto. Então, o momento que a gente tem de ficar mais próximo, então, de resgatar, né, o ciclo familiar, de mostrar a criança adolescente, de saber o que é o brincar, o que é o correr, o que é pular, o que é mostrar possibilidades do corpo, porque ultimamente o corpo da criança adolescente está cada vez mais voltado para dentro. É celular na mão, é tablet na mão. Então, é um momento, e é mais do que importante, de mostrar, resgatar a criança e o adolescente o que são os movimentos básicos do ser humano. Né, que isso aí está deixado um pouco de lado. Não, né? Que verdade, que importante essa tua dica, esse teu levantamento, essa tua informação para nós todos, né? Porque realmente as crianças elas acabam cobrando muito dos pais, né? Pai, larga o celular, fica um pouco comigo, né? Então nas férias realmente aproveitem seus filhos, aproveitem. Não vão conseguir deixar o celular de lado, não vão conseguir deixar o tablet. Ele até vai ser importante em algum momento, mas aproveitem seus filhos nas viagens. E falando até aí nas crianças, como também estimular as crianças? Porque, por exemplo, né, agora tu falaste, fiquei pensando, a gente vai fazer uma viagem, sei lá, numa cidade que tenha, não praia, assim, mas que tenha um pouco de cidade. As crianças vão sofrer um pouquinho, né? Porque a gente vai ter que querer caminhar. Como é que a gente estimula as crianças desde cedo até acho que seria importante para exercitar o exercício físico, né? Sim. Sempre eu digo para os meus alunos que têm filhos, tenta fazer exercícios simples, não colocar em academia, sabe? Tem muita gente que quer colocar já o adolescente para adolescente já para academia. Tenta buscar possibilidades de exercícios ao ar livre, que é muito importante, mas exercícios que vocês aumentem assim a possibilidade de movimento do corpo humano, de ele saber, a criança tem que saber o que é cair,
né? Eu sei que a maioria dos pais é complicado, assim, eu vejo o meu filho caindo. Não, mas é um movimento natural do ser humano. E o ser humano ele está muito fechado e a criança está vindo muito... Estão querendo assim, deixar eles numa redoma. Eu entendo a preocupação, mas a criança ela tem que saber o que é cair, o que é levantar, o que é subir, o que é saltitar. Então, de trabalhar coisas simples, né? De trabalhar futebol, não propriamente dito assim, o futebol, mas saber o que é chutar, o que é driblar, o que é pular. Então, são movimentos primários. A gente tem que colocar os nossos jovens e crianças para uma atividade lúdica, de uma atividade de esportes que desenvolvam mesmo as capacidades físicas motoras, né? Principalmente as motoras iniciais. Então, tem criança hoje que não sabe nem pular. Não, tem adulto que não sabe pular, né? Que a gente trabalha saltos, tudo. Então, tem muito adulto que não sabe o que é pular. Então, que é só dar um pulinho, mas não, é de saber o que é o salto. Então, tem que trabalhar essas primeiras capacidades motoras, né? Então, de realmente começar com esportes de impacto, para realmente a criança se desenvolver por completo. Ah, bacana. Então, e até quando a gente falou das bicicletas, né? Hoje as crianças podem alugar bicicleta, passear. Importante, então. Muito obrigado, Roberta, por ter vindo aqui no programa, por ter nos dado essas dicas. Não tem desculpa para não fazer exercício durante as viagens. Levem, aproveitem seus filhos, curtam os momentos. A gente já volta com Virou Moda. Voltamos com Virou Moda. E no primeiro bloco a gente falou bastante da importância de fazer atividade física nas viagens. E agora nós vamos falar também de uma coisa muito importante, que é os cuidados na viagem, a questão de saúde. Estou aqui com o José Fernando Pitres, ele é diretor da Viva Seguro Viagens. Zeca, fala para nós o que é um seguro viagem. João, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer te estar receber aqui, Zeca. A importância, nós começamos lá atrás a trabalhar um pouco e a comercializar o seguro viagem, lá desde os primórdios, a gente fala de 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, praticamente ninguém dava muita bola para isso, ninguém acreditava e, portanto, quando nós conversávamos e falávamos que o brasileiro não tem a cultura de comprar seguro, na verdade, a não ser o de carro, né, mas de vida e de viagem, naquela época era praticamente como propor uma loucura. Olha, tu vai comprar um bilhete de $3.000 e uma parte terrestre $5.000, o seguro é $100. Não, o seguro eu não vou investir, $100 é muito dinheiro. Mas veja bem, tu viajar a lazer ou a trabalho sem proteção, hoje é uma loucura praticamente. E essa taxa de aderência que nós chamamos, ou seja, o interesse e a importância que foi dada para o seguro, isso veio crescendo gradativamente. Nós tivemos em 85 o primeiro acordo de Schengen, que nós chamamos, foi um acordo entre 5 países, que determinavam algumas exigências para que os cidadãos desses países circulassem, e portanto os estrangeiros também. Isso começou a tomar um outro vulto, ou seja, a importância de seguro viagem. E no início do ano 2007, se não me engano, entraram vários países e esse tratado começou a ser levado mais a sério. E, portanto, no nosso caso brasileiro, que visitasse hoje são mais de 30 países europeus e 3, se não me engano, que são fora da Comunidade Europeia, determinava que nós brasileiros tínhamos que ter um seguro com uma cobertura mínima de 30 mil euros, por exemplo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acelerou e, sem dúvida nenhuma, aqueceu bastante o nosso mercado, comercialmente falando, e fez com que o cliente, o passageiro, ele tivesse a consciência que, além da importância de ir para um lugar bacana, de comprar um bilhete numa primeira classe, numa executiva ou até mesmo numa econômica, precisava viajar protegido, precisava pensar em si, nos seus filhos, na sua esposa, entendeu? Enfim, na sua família. Isso para nós foi importante, uma conquista importante, não só comercialmente falando, que todo mundo, né, gosta de vender e gosta de comercializar o seu produto, mas porque essa consciência é extremamente importante. Isso traz uma série de benefícios para o cliente que viaja, que não tem contratempo. Se tiver algum problema, por exemplo, aí o seguro viagem tem uma série de benefícios, ou seja, assistência médica, internação hospitalar, regresso sanitário, que seria voltar doente, repatriação de corpo, infelizmente, se não puder voltar vivo. Falar sobre tudo que engloba, tudo que pode acontecer numa viagem, né? Tudo pode acontecer. A dificuldade que a gente tinha antigamente é dizer, Zeca, como eu vou falar nisso no meio do que eu estou vendendo para ele, uma fantasia, um sonho, e eu vou falar em doença.
e se aprendeu e se criou essa maneira de abordar. E, sobretudo, a gente viaja com o nosso cliente mesmo do Viva hoje, que compra no nosso portal, que vende para o cliente final, na verdade, ele entendeu a maneira de abordar, entendeu o momento certo de falar sobre isso. E, sobretudo, o passageiro também entendeu que precisava compreender que uma viagem completa é uma viagem protegida, uma viagem segura. E cresceu, portanto, essa consciência. Para a gente é super importante, para o turismo é super importante, entendeu? Porque traz para esse Tratado de Schengen que nós comentamos agora, a gente sempre comenta, né? Quando os Estados Unidos vai tomar uma decisão assim, porque a assistência médica americana é super cara. Hoje um atendimento médico, tu deve saber, João, porque tu viaja bastante, um atendimento nos Estados Unidos é uma coisa imensurável, né? Um braço quebrado, uma perna... Não, às vezes uma simples consulta. Quanto custaria uma consulta nos Estados Unidos, por exemplo? Nossa, dependendo, mas em torno de $1.500, mais ou menos, a $2.000 uma consulta. Então, como tu comentaste, né? Às vezes a pessoa vai gastar realmente uma viagem simples, que seja $500 uma passagem, até pela América do Sul, por exemplo, vai gastar realmente com algum serviço que contratou lá, vai gastar com hospedagem e chega realmente na questão do seguro viagem, eu não preciso, não vai acontecer nada comigo. Mas e se acontece? Exatamente. Quanto é a mais que se gasta, né? João, uma incomodação que se tem também, tu imagina o incômodo já de perder a tua viagem, né? Ou seja, hoje tu tem benefícios no seguro de viagem que tu tem... inclusive benefício para cancelamento da viagem. Se tu não conseguir viajar por alguns motivos, tu terá o ressarcimento das tuas multas. Depois, quando tu embarca, ou seja, são 23 benefícios praticamente. Como eu te falei, de internação, de assistência jurídica, de assistência, enfim, a gente odontológica. É importante que as pessoas tenham acesso a isso. Né? Busca a sua agência de viagem, tem acesso aos seguros, procura, existem várias marcas, que são marcas, enfim, confiáveis, não tenha dúvida, e se informar sobre isso. Uma viagem completa, não tenha dúvida hoje, uma pessoa informada, uma pessoa que viaja sabe, sem o seguro é impossível viajar hoje. Né? E o que a gente precisa cuidar na hora de adquirir um seguro de viagem? Assim, tem as exigências, como tu comentaste lá do Tratado de Schengen, o que mais que a gente precisa cuidar? Acho que é importante, João, ver o teu destino, né? O período que tu fica fora e, sobretudo, assim, onde tu vai viajar. A gente sempre recomenda que para os países, para a América do Norte, é sempre importante ter uma cobertura bem robusta. A gente pode até falar de mais do que 30 mil euros. Em dólares, a gente pode falar de 80 a 150 mil dólares. E a gente não está falando aqui, nossa, para que tudo isso? Não é verdade. Uma internação nos Estados Unidos, a gente beira esse valor, dependendo da gravidade. Na Europa, o mínimo exigido são 30 mil euros. Isso não quer dizer que tu não possa adquirir mais, tá bom? Então, você tem que pensar na idade, pensar se tu está levando teus filhos. Hoje também, devido a uma determinação da SUSEP de 2014, uma normativa que a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP assina uma normativa que determina que também hoje tem uma cobertura para doenças pré-existentes, que antigamente se limitava a cobertura para doenças pré-existentes. Pré-existente eu vou diminuir em 30% a minha cobertura. Não, hoje se determina que tu tem um atendimento emergencial da doença pré-existente. Esse atendimento, claro que ele não é um tratamento lá fora, mas é estabilização de quadro, onde estabiliza o quadro e determina se esse cliente ou se esse passageiro segue a sua viagem ou retorna para o Brasil, também com benefício que tu encontra no seguro de viagem. Remarca esse bilhete, compra um bilhete novo e larga essa pessoa de novo em casa segura. Não tem preço isso, na verdade não tem preço. E é muito importante a questão do seguro de viagem, porque realmente, se a gente está lá fora e acontece qualquer emergência, qualquer atendimento, qualquer ocorrência mais grave, a gente até sai do ar um pouco, não sabe o que fazer, não sabe, na hora tem que buscar dinheiro, tem que fazer tanta coisa. Liga para o seguro passa a resolver tudo para si, né? E a pessoa só tem que cuidar do... E tu vê, João, que existiam alguns telefones que tu ligava, hoje tu tem através do Skype, através do WhatsApp, chamar a central, quer dizer, essa central pode estar em qualquer lugar do mundo, nós temos algumas centrais espalhadas no mundo, e tu pode chamar pelo WhatsApp, conversar, fotografar a prescrição médica, fotografar o que tu precisar ali para poder ter esse contato, que era um contato que antes existia uma certa dificuldade por telefone. Se fala em português, se fala pelo WhatsApp, hoje a facilidade é tremenda para esse tipo de atendimento. Né? Não, e também outra coisa que eu queria falar contigo, né, a importância da questão da cobertura, porque não basta às vezes fazer um pequeno, eu tenho um seguro, eu fiz de 3 mil, 5 mil dólares. O ano passado a gente teve aquele caso daquela família de gaúchos, né, que estavam lá na África do Sul e a pessoa se envolveu num acidente e o atendimento dele foi muito caro e não cobriu o que ele tinha de despesa. Se não me engano, ele tinha um seguro de 30 mil dólares ou 40 mil dólares e a despesa dele estava mais de 100. Então, como tu falaste, né, às vezes, vou fazer um seguro de 100, 150 mil dólares, não é absurdo, porque realmente custa muito caro o atendimento lá fora, né? Exatamente. E como eu te falei, assim, o incômodo, né,
de tu ter que interromper uma viagem por doença, enfim, ainda ter o principal, que é não ter o dinheiro para poder pagar as despesas. Isso é uma coisa que te cria uma incomodação bárbara, um problema financeiro, entende? E o seguro te dá esse respaldo. Veja bem, existe uma seguradora, hoje o fluxo de risco ele é totalmente segurado, como sempre foi. Então é importante que quando for adquirir, meça as coberturas, olha quem está por trás disso, qual é a seguradora, qual é a marca que está representando a seguradora. Enfim, o Agente Viagem é preparado para isso. O Agente Viagem pode informar, conhece as marcas, conhece o funcionamento disso e pode dar esse suporte todo. E a gente está lá à disposição também para informar o agente e vocês também. E tem algum um prazo mínimo para comprar, prazo mínimo para adquirir, assim, o máximo? Qual é o momento ideal para que faça essa compra? Olha, João, o momento ideal que tu faça essa compra é quando tu te programa, quando tu compra o teu bilhete aéreo, o teu pacote terrestre ou o teu pacote turístico aéreo terrestre, que tu possa comprar o seguro e a partir dali, sobretudo, ter a proteção desse cancelamento de viagem, caso ele venha a ocorrer, entendeu? Hoje tu podes comprar um seguro sentado, por exemplo, no caso do Viva, sentado na poltrona do avião antes do avião decolar, por um embarque internacional, certo? É muito ágil, hoje tu compra no sistema, o teu bilhete de seguro viagem vem através do teu celular, então tudo é muito mais fácil, né? Mas tem que comprar sempre antes de embarcar, antes de fazer esse embarque internacional, tá bom? Ele não vale ser adquirido lá fora, ele tem que ser adquirido no Brasil antes do embarque. Isso é muito importante. Antes da viagem, não adianta depois que está lá fora acontecer alguma coisa, eu vou chamar. Não, aí já não dá mais. Então, Zeca, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, aqui. João, mais uma vez. Uma boa dica para todos vocês, então não deixem de viajar sem seguro de viagem. A gente vai para o intervalo e volta já já. E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais um Nutrimais aqui no Virou Moda. E hoje nós vamos falar sobre um tema que as pessoas questionam muito. Exercício, dieta, dá para fazer um sem o outro? Qual que é mais importante? As pessoas fazem muito esse questionamento para mim no consultório. Ah, Adriano, não, mas eu sei que é 70-30, é 30-70. Não, ambos são igualmente importantes. Mas dá para mim fazer dieta, fazer um plano alimentar sem exercício? Sim e não. Vou citar um estudo para vocês, bem legal para vocês entenderem. Um estudo norte-americano que foi feito com mulheres na menopausa, e pediram para elas fazerem um plano alimentar calculado direitinho, tudo foi entregue para elas, tudo controlado, sem exercício. O outro grupo também de mulheres já na menopausa fizeram com exercício, com caminhada, e o terceiro grupo, também mulheres na menopausa, com um exercício um pouco mais acelerado. Mas vamos focar no com e sem. Qual foi a diferença que eles observaram quando eles equalizaram as calorias? O que isso significa? Todo mundo recebeu o mesmo déficit. No final do mês está faltando R$500 para mim. Perfeito. No final do mês, no final do dia, tudo aquilo que eu comi, mais ou menos o que eu gastei, ficou faltando 500. O grupo que fez exercício comeu um pouco mais para compensar o exercício e todo mundo ficar igual. O que eles viram? Qual grupo que emagreceu mais? A gente fica pensando, claro que é o exercício, né? Não, ambos os grupos tiveram a mesma redução de peso. Porque se eu imponho restrição de caloria calculada, bonitinho, em estudo científico, na ponta do lápis, onde a pessoa não está fugindo, dizendo que faz uma coisa e na verdade faz outra, dá o resultado preciso. Eu tenho a redução do peso, mas aí o diferencial do exercício, da onde saiu aquele peso? Nesse estudo eles fizeram biópsia, tiraram um pedacinho da gordura do abdômen e do glúteo dessas mulheres, antes, durante e no final dessa intervenção. Foram 20 semanas acompanhando elas. E o que eles viram? A redução do peso total foi a mesma, mas as mulheres que fizeram exercício físico tiveram muito mais redução do tamanho da célula de gordura na região do abdômen. As que não fizeram tiveram praticamente só redução nas coxas e glúteo. Então o que aconteceu? Perdi o peso, mas perdi bunda e perna. E a barriga, que é bom, ficou igual. O exercício físico, ele tem esse efeito direcionador, ele mexe com nossos padrões hormonais, ele muda toda a bioquímica do corpo. E embora você vai conseguir ter a mesma redução de peso se estiver comendo de forma calculada, mas é um peso muito mais inteligente, né? Um peso muito mais produtivo. Vai estar vindo do lugar certo. Quem é que quer reduzir
glúteo, né? Quem é que quer perder bunda e ficar com a barriga? É o contrário, né? Principalmente nas gurias, a maioria se queixa que, tô com muita barriga, gostaria de ter menos. Os guris também, né? Então eu preciso ter esse efeito associado, esse efeito junto, potencializa. Na nutrição a gente brinca que a alimentação sozinha é o 3 ou o 30, e o exercício físico sozinho é o 3. Mas quando eu tenho os dois juntos, não é 3 mais 3, é 3 vezes 3. Eles têm um efeito multiplicador um sobre o outro, né? Então eu consigo potencializar. Como sugestão, claro, eu como nutricionista mexo na alimentação. Exercício físico é com o educador físico, mas todos nós podemos, devemos e temos que fazer exercício. O importante é você encontrar um exercício que seja mais divertido, menos monótono, para potencializar o resultado da alimentação. Tem que ter o efeito conjunto. E outra coisa também que as pessoas usam muito como justificativa e desculpa é: Adriano, mas é que agora eu não estou muito bem, está muito frio. Agora é a melhor época para fazer exercício e se cuidar. Existe um efeito térmico do frio, o corpo gasta mais energia. É quando a gente não quer, né, se preocupar com a alimentação, mas é a melhor época para emagrecer. Então, fica a dica aí para vocês e continuem agora com o Virou Moda. Então, aí como disse o Adriano, e a gente já tinha conversado com a Roberta, faça atividade física, mesmo nas viagens, não deixe, e principalmente cuide da alimentação. Bom, agora a gente vai fazer uma viagem pelo Brasil. Vamos falar de alguns destinos e alguns resorts, principalmente para férias com as crianças, com as suas famílias. Estamos aqui com a Márcia Modeu, a gerente da Abreu Viagens. Tudo bom, Marcinha? Tudo bom, boa tarde, João, boa tarde a todos. Então, conta para nós aí para onde que a gente pode sugerir para os nossos telespectadores viagens em família, principalmente aqui no Brasil, porque a gente gosta tanto de falar que vai viajar para fora, mas dentro do Brasil a gente tem tantos lugares tão maravilhosos, hotéis bons. O que tu tem para contar para nós? Nós temos uma gama de hotéis aí, resorts no Brasil, tem 48 resorts. É muito resort, em 3 estados brasileiros. E a gente selecionou alguns, assim, até selecionei alguns que eu conheci pessoalmente, tive a oportunidade. E resort hoje mudou um pouco esse estilo. O resort é só família, só. Tem muito casal, tem atrações tanto para família quanto para casal. E hoje a família estar junto também, claro, é um atrativo. O número maior de passageiros hoje agregado família, né? Porque tem o lazer, a criança tem o kids, tem atividades esportivas. Até falando em alimentação, a alimentação é muito repleta, muito diversificada e claro que alguns resorts são all inclusive, então acaba que atrai as pessoas a comer um pouco mais, é sobremesa, enfim. Mas vamos falar um pouquinho de alguns resorts, então. Mas só te interrompendo, né? Eu sempre comento que é importante o resort. Qual que é a vantagem do resort, principalmente o all inclusive? Nesses tempos assim que a gente não sabe como vai ser até aqui no Rio Grande do Sul a questão de parcelamento de salários, né, questão até cambial, às vezes muita gente que trabalha com câmbio, quando tu tem um all inclusive, tu tem o valor que tu vai gastar na tua viagem, tu já sabe, comprei a passagem, comprei o hotel, os transfers, tá ali, não vai ter despesa nenhuma mais, tá tudo incluído, né? Tudo incluído. E o legal também é que tem resorts que tem vários atrativos, vários shows. Não é só alimentação, né? Tá tudo incluído. Exatamente, né? Tudo incluído. Tem atividade, tem show noturno. Olha, assistir shows aí em resorts no Brasil não deixa a desejar para show da Broadway, exagerando um pouquinho só. Mas realmente, assim, eles se empenham muito nisso, com figurino, e tem atrações com mágico, né? Toda noite tem uma noite, tem também as noites temáticas. Aí vem um mágico, vem um humorista, vem para envolver o pessoal e ter bastante atividade, não ficar só naquela coisa da gastronomia do resort, porque tem gente que, eu não vou para resort para ficar a semana toda comendo demais e então dá para gastar também, tem muita atividade física. Em fevereiro agora eu tive num resort, tinha aula de dança, aula de hidroginástica, basquete na água. Então, uma série de atividades para criança, futebol, os monitores do Kids fazendo atividade com criança, entretenimento, correndo, fazendo 1000 atividades, vôlei na praia. Então, é muito legal. Eu sou encantada com resorts. Então, vamos falar um pouquinho de alguns? Vamos lá, conta para nós aí. Onde é que tu andaste?
Eu tive no Summerville. O Summerville foi um dos resorts... Desculpa, vamos voltar. Esqueci da... esse resort... Esse que está aparecendo para nós aí. Esse que está aparecendo para nós, ele é o Iberostar. Iberostar, ele fica na Bahia, 60 quilômetros de distância do aeroporto de Salvador até o resort. O Iberostar tem 2 categorias de hotéis, que são o Iberostar Bahia, 4 estrelas, e o Iberostar Praia do Forte. Hoje ele mudou de nome, agora é o Iberostar Selection Praia do Forte. Ele está com uma nomenclatura esse ano, como ele teve uma reforma, tá super bacana. Ele é um dos resorts mais charmosos, assim, que tem mais opções de entretenimento e de gastronomia. Ele tem 5 restaurantes, tem campo de golfe, tem... Então, assim... E ambos são all inclusive? Ambos são all inclusive. Só muda um pouco a categoria em função dos apartamentos e os restaurantes. O Bahia tem 4 restaurantes, o Premium tem 6 restaurantes, então tem mais atividades. E quem está hospedado no Selection, no Praia do Forte, no principal, que é o 5 estrelas, pode usufruir de todas as atividades do Bahia. Já quem está no Bahia só pode participar das atividades do Bahia. Né? Então, essa é outra foto do Iberostar, de um outro ângulo. Tu vê que quem olha assim pode se igualar a qualquer resort pelo mundo afora. A beleza da natureza, a beleza da estrutura dele interna, né? Esse já é outro hotel. Esse é o Costa do Sauípe. O Costa do Sauípe teve uma reforma gigantesca esse ano. Um grupo novo assumiu, ele foi vendido. Eu estive o ano passado lá. Então, e depois da reforma, ele está muito melhor. Eles têm 3 hotéis, tem pousadas. Então, essa questão também, às vezes, mas resort é tão caro. Não é tão caro, dá para pesquisar e tem determinados períodos. Claro, se a gente falar de férias de julho, de janeiro, que é altíssima temporada, são férias escolares... Réveillon, Natal, realmente as tarifas sobem um pouco. Mas fora isso, assim, tem períodos de promoções, fique 7 noites, pague 6, pague 5, criança até 12 anos free. Então, os resorts fazem várias promoções e também tem dentro do mesmo hotel, do complexo, categorias diferentes. O Costa do Sauípe, por exemplo, ele tem o Costa do Sauípe Pousadas, ele tem o Costa do Sauípe Premium e ele tem... o Costa do Sauípe Premium, o Sauípe Resorts e o Sauípe Pousadas. O Pousadas ele é uma categoria um pouquinho inferior. E também quem está no Pousadas não pode usufruir da estrutura do Sauípe Resorts e do Sauípe Premium. Sempre de cima para baixo. Quem está no melhor pode ir usando os outros hotéis. Então, assim, até tem um diferencial. O Sauípe Resorts, ele é mais voltado, esse é o Pousadas, que é mais simplesinho, seria o 3 estrelas deles. Uma decoração um pouquinho baiana, assim. É, uma coisa mais baiana, mas também charmoso. Visitei alguns apartamentos, atende bem, assim, e fica numa vilinha da Costa do Sauípe. Tem uma praça de entretenimento, tem shows à noite, tem alguns restaurantes, tem um restaurante do próprio Pousadas, que as pessoas fazem as refeições ali também. Então, dá pra... E a Costa do Sauípe também, Bahia, né? 70 quilômetros de Salvador. É um pouquinho mais, 83 quilômetros de Salvador. É naquela costa, naquela estrada ali, né? Esse fica um pouquinho mais, mas também é bem bacana. E o que mais? Em outros estados do Brasil? E temos em Pernambuco, Summerville. Summerville foi um dos primeiros resorts que surgiu no Brasil, mas ele também está sempre tendo reformas, ele fica próximo ao Nanai, que também é bem conhecido, que é super bacana. O Summerville, ele é meia pensão, ele não trabalha com sistema de all-inclusive, é café da manhã e jantar. Então, aí o pessoal aproveita para passear durante o dia nas praias. Fazer os passeios, tem alguns passeios, exatamente, passeios de bug, tem algumas coisas por ali que dá para fazer. Fica na praia de Muro Alto. O Kids Club deles é fantástico. Muito bacana, bem diferenciado. Eles fazem muita atividade com as crianças. Na praia, no próprio Kids, eles têm um Kids todo temático, todo voltado, como a maioria deles tem. Esse é bom, porque quando tem um Kids assim, dá para os pais deixar os seus filhos lá e ter umas férias dentro das férias, né? Exatamente. Eu, depois que tive filho, comecei a curtir bastante resort. E também essa função de não ter que estar se preocupando de pega carro, sai, vai fazer passeio, acorda às 8 da manhã, vai. Claro que a gente acorda cedo
para curtir o dia, mas não tem aquele compromisso de todo dia pega transfer, vai, sai, pega carro. Dá para relaxar tranquilamente. Principalmente já nos resorts, como tem essa variedade de restaurantes, né? A comodidade de tu saber que chegou à noite, tá cansado com as crianças, principalmente não precisa sair procurar um lugar para jantar. Tá tudo ali dentro, né? Exatamente. E quer deixar as crianças para jantar no Kids, deixa. O casal quer jantar sozinho, janta, quer jantar com a família. E tem alguns restaurantes que precisa reservar, que são restaurantes temáticos, né? Então tem, quem fica 5 noites tem direito a escolher 5 restaurantes. Então vai, já faz a reserva. Eu vou jantar no tailandês, eu vou no baiano, eu vou no restaurante de carnes, no indiano. Então tem uma variedade bem extensa, assim. E todos eles, Marcinha, assim, fazem através das agências de viagem, se consegue parcelamento, como é que é isso aí hoje em dia? Todos eles, inclusive é melhor comprar com agência de viagem, porque o passageiro tem condições de parcelar em 10 vezes, né, normalmente, 10 até 12 vezes. Então, e parcela o aéreo, terrestre. Pode colocar tudo junto, a condição pode fazer tudo junto no pacote, um parcelamento que normalmente os hotéis parcelam só em 3, 4, máximo 5 vezes, comprando direto com a hotelaria e comprando através da agência de viagem tem um parcelamento mais amplo, né? Então, olha aí, como a Marcinha disse, né? Agora a gente está já muito próximo das férias de julho, mas em seguida já vem janeiro, fevereiro e os resorts no Brasil realmente são uma excelente opção de férias para que a gente possa começar a planejar nas férias de julho, as férias do verão. Marcinha, obrigado pela tua presença. A gente vai para o rápido intervalo e volta já para ver o Virou Mundo com a Martina e com a Manuela. Voltamos com o Virou Moda e vamos hoje acompanhar um pouquinho da viagem da Martina e da Manuela por Paris no Virou Mundo. E no primeiro dia, a gente fez um city tour com um guia e subimos na Torre Eiffel. No segundo dia, que a gente foi na Disney de Paris, foi muito legal. No terceiro dia, a gente foi no Palácio de Versalhes. No terceiro dia, quarto dia que é hoje, nós conhecemos o Museu do Louvre e na Galeria Lafayette e na Ópera de Paris. E aqui foi muito legal e nós realizamos nosso sonho de conhecer Paris. Tchau! Um beijo, Martina, um beijo, Manu, obrigado pelo videozinho de vocês. E esse então foi o Virou Moda de hoje. A gente volta amanhã para falar mais um pouquinho sobre viagens. Uma boa semana para todos vocês e obrigado pela presença dos meus convidados.